conversar um pouco sobre a apresentação. Então, queria ver se todo mundo está de acordo. Se alguém não estiver de acordo, se manifeste, por favor. Então, aprovada a inversão da pauta, a empresa Territorialize me procurou aqui na secretaria. Eles são uma empresa que tem um aplicativo que faz toda a parte de participação popular e ajuda na elaboração do plano diretor. Eu achei bem interessante, mas eu gostaria que eles apresentassem isso também aqui na cidade. Então eu vou abrir a palavra para eles, a apresentação para eles, e aí depois a gente troca uma ideia, tá bom? Diogo, Vini, por favor, façam aí a apresentação. Saco. Antônio Romano, da CETEC. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Douglas, vocês conseguem colocar a apresentação aí? Boa noite. Vinícius, tu vai compartilhar da tua tela aí? Ou eu compartilho aqui? Cris, você está com a apresentação deles? Você vai pôr a apresentação? Como que ficou? Você vai colocar, Douglas? Você quer que eu... Pode espelhar se tu tiver com ela aí. Eu não tenho. Vinícius, está ouvindo? Tá mutado aí? Douglas, você vai colocar a apresentação? Posso compartilhar minha tela. Tô tentando contato com o Vinícius. Não sei se ele está conseguindo ouvir aqui e liberar o microfone dele. Para mim, ele está travado na tela. Eu não entendi, Douglas. O que está acontecendo? Estou aguardando o retorno do Vinícius. Ele está travado para mim aqui. Eu não consigo Ele que ouvir quer ele. fazer a apresentação, é isso? Exato. Eles parece que ele saiu. Tô tentando chamar ele aqui. Ele está na tela aqui, acho que eu estou vendo ele. Vinícius, está me ouvindo? Eu não consigo te ouvir, mas eu estou te vendo. Ele me chamou aqui, a tela, para ele tá tudo mudo. Ele não escuta nem o que a gente fala, não tá Fala para ele aparecendo nada. sair e entrar de novo, então. Ele precisa sair e entrar de novo. Vou pedir para ele sair e entrar novamente. Tá. E eu vou aproveitar para te mandar, então, os 2 PDFs ali no WhatsApp. Oh, meu Deus. O Cris, ele falou Oi. que para ele estava mutado, ele não conseguia falar nem ouvir nada. Ele vai sair e entrar de novo. Eu não Agora sei ele se ainda- pediu para entrar. Tá. Ele pediu para entrar.
Vinícius, tá conseguindo me Oi. ouvir? Tá Agora conseguindo? sim. Sim? Você, Agora sim. Você tá. me escuta? Se você, eu tô te escutando normal, Então tá tudo certo. tá? É a Cris que tá falando. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Você vai compartilhar com a gente a apresentação? Isso. Vou Ah, então compartilhar a tá bom. tela. Tá bom. Tá bom, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, me escutam ainda? Sim. Então tá. Então vamos lá. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius Mendes Lima. Eu sou diretor-presidente de um grupo chamado até então Besouro, que vem numa transição de marcas devido à expansão internacional que nós viemos fazendo. E essa apresentação é da Ponto Tech, que é uma das empresas do grupo, que trabalha com inteligência artificial e desenvolvimento de softwares para soluções para empresas privadas e governos. Eu sou formado em administração, sou mestre em administração e doutorando em ciências sociais. Tenho 4 livros publicados que falam sobre o tema do empreendedorismo e sou um empreendedor há muito tempo, desde os meus 12 anos, e venho navegando no mundo da inteligência artificial tem algum tempo, e essa empresa, no qual o Douglas faz parte, que está aqui participando conosco, que é o especialista da área do tech, e eu sou o especialista da área Gov. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês uma solução devido a alguns trabalhos em conjunto com fundações e empresas ligadas à educação e academia, que já elaboraram planos diretores e ou atualizaram planos diretores. Nós sempre fizemos a parte de escuta, já fizemos também de conselhos, audiências de conselhos estaduais, municipais, etc., para formulação de planos estaduais, municipais de alguma temática. Então, nossa especialidade é falar com as pessoas na ponta. E com a chegada da inteligência artificial e cada vez mais próximo de todos nós, e da internet cada vez mais inclusiva, e aí eu ainda entendo que não sejamos 100% da população brasileira com internet, com bom acesso à internet, com bons aparelhos, mas de alguns anos para cá evoluímos mais e o acesso já é muito maior. Pensando nisso, nós desenvolvemos, baseado nas demandas que surgiram ao longo das escutas que nós já fizemos em outros eventos parecidos, com uma escuta para a elaboração de um plano diretor, nós desenvolvemos essa plataforma que nós gostaríamos de apresentar para vocês agora. Essa plataforma, ela tem como grande intuito, o ponto central dela é a participação popular. Então, a ideia é que o protagonismo da decisão do que deve ou não a cidade evoluir, em todos os segmentos que permeiam, no caso de Campinas, todas as pastas do município participam da elaboração, participam ativamente do plano diretor, dar o protagonismo para a população. Hoje, a média de audiência, da participação em audiências presenciais no Brasil... Nossa. Oi? Pode continuar, Vida. Acho que alguém está com o microfone ligado, mas... Tá bom, beleza. Tá? Tá bom. A média da participação da população em audiências presenciais é de 3%. Considerando que 95% da população brasileira, de 100%, mas eu não
não acredito nesse número. Então, suponhamos 95% da população de Campinas, população brasileira, tem acesso ao telefone e a um aplicativo como leve como um WhatsApp. Nós poderemos aumentar e muito na participação popular e, de fato, trazer a vontade dos munícipes quanto à evolução da sua cidade no que tange a política do plano diretor, elaboração, nesse caso, atualização do plano diretor. Aí nós temos módulos que integram essa plataforma, onde esses módulos nós destacamos as ações rápidas. Então, o município pode fazer enquetes por bairro, pode fazer enquetes por região, pode fazer enquetes por tema, para a população que receberá um push, uma mensagem, aquele bannerzinho no celular, com a enquete que está sendo votada, para que a população possa opinar sobre alguma temática relacionada ao plano diretor que está em execução e no que será atualizado. Nesse caso aqui, nós estamos falando do plano que será atualizado. Então, essa plataforma servirá de subsídio para a academia ou técnicos que irão formalizar o plano diretor, escrever o plano diretor. Como se pode escrever um plano diretor, mesmo que tenham diversos especialistas para todos os segmentos de uma cidade, sem escutar a população? Então, nós precisamos escutar a população e, para isso, existe essa plataforma. Enquetes em destaque, temas do plano diretor, e aí por segmentos, e aí dentro de cada segmento a ideia é que nós temos conteúdo técnico, porém escrito de forma simples, coloquial, para que as pessoas possam ler e compreender o que deve cada segmento do plano atingir para a população. Por que existe esse segmento, o que existe hoje no plano, e para que ali no futuro ele possa, na audiência pública, ter conhecimento para votação e eleição dos temas prioritários e o que deve ou não deve avançar na cidade. Uma política de comunicação dentro da plataforma, como um banner de engajamento para, não esqueça, vai acontecer tal enquete, está acontecendo enquete, sua voz importa, participe mais das decisões da sua cidade e tal. Então, é uma forma de se comunicar com a população. Aqui é um exemplo, né, de registros, que eu estou comentando aqui na tela, exemplos de registros pós-atualização, status de acompanhamento do que foi sugerido pela população nas enquetes e depois se isso virou ou não, né, lei. Categorias temáticas, nova marcação, com GPS, que o município pode marcar com GPS os pontos de atenção para que o munícipe enxergue, olha, isso aqui não pode, ou isso aqui pode, dentro de uma região, por exemplo. Camadas temáticas de zonamento urbano. Bom, a ideia é que os munícipes tenham contato com um mapa real da cidade, com o que pode e o que não pode, e cada ponto que existe já dentro da cidade, de acordo com o plano diretor atualizado, né? Ou o que será atualizado. Nesse caso, nós teremos um plano diretor atual. Então, eles terão acesso ao mapa do plano diretor atual com o que pode e o que não pode. E depois da transformação, quando executadas as audiências públicas e o plano formalizado, aí nós teremos um novo mapa com camadas, como, por exemplo, sugeridas aqui por nós, com áreas de risco, zona industrial, área de preservação, zona de expansão, entre outros. E aí a pessoa clica nessa camada e abre detalhes técnicos sobre essa camada e sobre esse item que está sendo clicado. Também dentro desses segmentos e dessas áreas, quem são as secretarias responsáveis por aquele pontinho ali, e como se dirigir a esse gestor ou ao responsável por aquele pontinho no mapa que simboliza algo, como eu mostrei aqui nesse mapa aqui anteriormente. Aqui, ó. Mais uma só.
Aqui um exemplo de enquete temática, a votação como uma votação direta, simples, aonde o município pode levantar as questões e as pessoas farão a votação baseada em conteúdo técnico que nós teremos ali dentro da plataforma e também da sua experiência, dos seus problemas do cotidiano dos munícipes. Essa votação toda, ela acontece com um clique e depois com a validação através do Gov.br. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa pode se passar por outra pessoa, por exemplo. Não, a pessoa tem que ter o acesso ao Gov.br, que valida que aquela pessoa só existe ela, aquele CPF, e aquele CPF só vai ter direito a um voto e encerrado após aquele CPF fazer uma votação. Então, tanto para a parte das audiências públicas, quanto para enquetes mais que o município tem uma atenção maior. Bom, dentro da parte das audiências públicas, nós teremos chats, então, com salas para debate sobre segmentos, então a população vai poder debater ali anteriormente, para lá no dia da votação estarem ou não, né, mais compactuadas com algo. Poderão submeter propostas e sugestões, e essa comunidade onde terá esse debate, ela fica aberta até o encerramento das escutas ativas nas audiências públicas. A proposta aqui é que não se exclua a audiência presencial, é que a audiência digital seja concomitante, então será um modelo híbrido de audiência, para que a gente tenha um número maior de munícipes participando de fato e o protagonismo passe a ser da população e não a maior parte da população e não de uma menor parte, digamos assim, se tratando de uma média nacional de 3% de participação. Aqui os capítulos temáticos simplificados, como, por exemplo, 6 aqui, mas aqui em Campinas são mais, mas, por exemplo, mobilidade urbana, meio ambiente, educação, habitação, saúde, infraestrutura, onde eles clicam e enxergam tudo qual é a conexão do tema, por exemplo, mobilidade urbana, com o plano diretor, o que pode e o que não pode, e os indicadores atuais do que deveria e como está a cidade hoje, de acordo com o plano diretor. Aqui é um exemplo dos grupos de debate. Aqui é exemplo dos grupos de debate. Uma nova configuração. Tela de entrada desse chat, só pode uma pessoa, isso aqui é uma sugestão, né? O máximo de um grupo por tema, então a pessoa não pode entrar em 3 grupos do mesmo tema, só para, por exemplo, bagunçar um debate, então ela pode entrar em um e discutir em um grupo, sobre aquele tema ali. Mesmo tema, ela só pode estar em um grupo. Aí aqui aparece o painel de participação, e aqui nós gamificamos. Deixa eu mostrar aqui. Só um minutinho. Aqui. Nós gamificamos para que a pessoa queira participar. Então, ela vai ter uma estrelinha quando fizer o primeiro voto. Ele é um cara que pesquisa muito, ele passa a ter uma tag de mapeador. Aí, quando ele é o cara que propõe muito debate, ele passa a ganha uma lâmpada como um cara que é propositor. Um troféu, porque ele é um cidadão muito ativo, discute bastante, debatedor, que é o cara que está sempre debatendo sobre todos os temas. Então, assim, para ele se sentir contemplado a cada interação, quanto mais interação, mais prêmios, digamos assim, né? Nesse caso, em tags, ele ganha. Então, é uma maneira de incentivar a participação. A ideia aqui é que nós tenhamos o chat muito parecido com o WhatsApp, em tempo real, marcando com @ para encontrar as pessoas, etc., com moderação por um administrador, que será feito, em primeira instância, por uma inteligência artificial e, na segunda instância, pelo um humano. Reações rápidas igual que os emojis, né? Igual o WhatsApp. Indicadores urbanos reais de Campinas. Então, hoje, quanto tem de extensão de cada item de mobilidade urbana e assim por diante, como, por exemplo, esses itens aqui. Por quê? Porque, baseado nisso, a população pode pensar se é pouco, é muito, quer mais, precisa mais ou não precisa, sobre
cada segmento de atuação do plano diretor, que faz parte, né? No caso de Campinas é todos. Os projetos urbanos, baseados no plano diretor, que estão em execução, qual é o orçamento, o que já foi concluído, o que não foi, isso tudo de forma atualizada, forma automática, com APIs vinculados aos sistemas já existentes na prefeitura. Aqui eu já falei da gamificação, história de participação, e os níveis de acesso, né, da população, do gestor, por exemplo, de uma secretaria, e o administrador, que é o grande responsável pela plataforma. Aqui é a questão técnica da plataforma, que estará aí para iPhone, Android e pela internet. Qualquer computador pode acessar. Aqui eu já falei, reforçando, né, um mapa com zoneamento do plano diretor, então todo mundo vai enxergar o plano atual de forma bonita, clara, colorida, com detalhes, onde a pessoa clica e enxerga o que pode, o que não pode em cada lugar, o que possui em cada lugar. Grupos por bairros e temas para debate, para chegar na audiência pública com mais informação para concluir o seu voto. Um canal direto do Poder Público para tratar desse tema. Uma linguagem mais simples do plano diretor, porque a IA vai conversar com essas pessoas quando eles tiverem dúvidas, falando de forma coloquial. Todo mundo pode acessar. E é isto. Esta é a ideia para... Deixa eu fechar aqui. Para atualização do plano diretor de Campinas, com maior participação, onde o centro da decisão passa a ser das pessoas, da população. E, após concluída a atualização, ele pode ser tratado como uma nova plataforma ou como uma plataforma que vai suceder a outra, ou que, né, que vão conversar para uma transição e depois essa aqui dá sequência, que é o quê? É a gestão do plano. Então, atualizamos o plano, agora vamos gerir o plano. Essa gestão com transparência ajuda aos gestores públicos, porque isso gera transparência para os órgãos de controle. Nós estamos falando que as metas previstas no plano, tudo que foi definido pela população estará sendo acompanhado de forma transparente, simples e clara, inclusive com push de cada conclusão, por exemplo, de obra, etc., que está em andamento. A organização de todos os dados, ela cai dentro ela está num dashboard, mas se o gestor quiser apertar um botão, ele desce em Excel, ele transforma em texto, como ele quiser, porque a gestão desses dados, ela fica muito mais organizada e de simples interpretação, não precisando compilar. O compilado vem através da inteligência artificial treinada para tratar esses dados. E, claro, ele pode ter os dados brutos e tratar como quiser. Bom, aqui tu tem a visão consolidada do plano diretor, os indicadores com progresso real, os contadores, por exemplo, de metas, então são 26 metas, cada meta tem X ações, por exemplo, 38 ações em andamentos, tem 4 atrasadas, X concluídas, X aguardando o orçamento, por exemplo, então é uma forma de todo mundo estar acompanhando. Quem vai jogar esses dados aí para dentro? As APIs dos sistemas já existentes da prefeitura vão ser conectadas a essa plataforma e elas vão puxar de forma automática. Então, não tem um novo trabalho. No começo, sim, né, para transferência de dados, mas depois de forma automática. Aqui é mais um exemplo de como se acompanha essas metas. A transparência por ser uma plataforma pública que todo mundo pode acessar. E aqui é uma sugestão de que o município pode utilizar, prevendo novas atualizações, nessa plataforma para realizar novas enquetes, para debater qualquer tipo de temática
por segmento ou por bairro, né, por região, com a população através dessa plataforma. Então, a plataforma passa a ser um ponto de contato com o munícipe para melhoria e futuras atualizações do plano, baseado em todas as ocorrências que vão acontecer ao longo do ano, nesses debates e nessas enquetes que a prefeitura pode abrir ou não, né, para a população. Aqui são exemplos de eixos, né, 4 eixos, mas podem ser quantos quiserem. Aqui os dados reais, as metas bem claras, os números, os entregáveis e como estão de forma bem harmônica. E é isso aí, pessoal. O prazo de entrega disso é de 90 dias, então é relativamente rápido. E eu queria ouvir, né, a opinião de vocês, porque para formatar uma proposta customizada para Campinas, de custo, orçamento, nós precisamos entender se isso vem ao encontro do que vocês entendem como algo que traz mesmo, aumenta a participação cidadã e entrega um plano mais alinhado às necessidades dos munícipes de Campinas. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, valeu, prazer. Obrigado, Vinícius. Gostei bastante da apresentação. Vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar o Vinícius e o Douglas aí. Secretária, levantei a mão, não sei se eu estou na primeira. Desculpa, eu não vi, porque tem muita gente aqui, eu não vi. Mas, pois não. Posso? Vini, obrigada pela apresentação. Eu ia pedir para você mostrar seu rosto, agora não preciso mais. Muito prazer. Vou falar uma bobagem em primeiro lugar, que é a seguinte: quando você apresenta uma coisa com PDF, você corre com o mouse como se você estivesse olhando sozinho. A gente que está do lado de cá, a tela ficar fazendo assim, é melhor você parar, que é muita coisa que você falou. Então, seria mais bacana você para o mouse, põe a mão para trás, fala, estou falando disso. Aí você faz, porque você está mexendo no mouse de um jeito, como se estivesse falando com sua tela, mas você está falando com a gente, entendeu? Não sei se está dando para entender. O PDF fica fazendo assim, e você está falando daquela imagem, só que você anda para outro lugar, então não dá muito certo. Estou te falando isso como professora, porque, na verdade, atrapalha um pouquinho a primeira vez que a gente está tendo contato com o material. Então, a coisa mexendo, ela não é uma boa maneira da gente enxergar. Então, peço desculpas de ser inconveniente com isso, mas é que é mais fácil a gente entender. Eu tenho algumas dúvidas, que são as seguintes: quantos planos diretores a sua empresa já auxiliou e que você tenha casos de realmente de ter tido sucesso? Então, é uma curiosidade do ponto de vista da ideia, né, que você está trazendo. Eu tenho dúvidas com pessoas de baixo letramento, como é que elas podem, porque todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem alto letramento, em letramento inclusive com plataformas. Então, eu tenho um pouco de receio que isso possa criar uma certa elitização do acesso. Então, talvez você possa me dizer que eu esteja equivocada. As perguntas, você está falando de exemplos, mas assim, a chave não é... A chave você já fez a chave. Você tem uma plataforma que favorece, facilita a interface e tende a ampliar o que é predicado por lei, que é a participação social, né? Então, você está atento à lei e, portanto, você está propondo para nós que tenha uma interface maior com a população de modo geral. Mas, por trás dessa ferramenta, tem as perguntas certas, na forma certa. Então, quem é que vai organizar o assunto e o escopo de cada pesquisa, de cada mapa, porque isso condiciona as respostas, né? Então, tem que ser gente especializada, e, obviamente, como a gente é um conselho, a gente tem que estar atento participando disso. Então, a chave do que vai para público, e não a forma como vai, me parece fundamental. Então, são essas perguntas. Repetindo, o que tem lá dentro para ser perguntado e tal, que é o escopo, o baixo letramento e o sucesso de algumas iniciativas que vocês possam ter já realizado. Perfeito. Obrigada. Obrigado pelas dicas, desde já. Eu leciono há bastante tempo também, mas no iPad eu não vou lhe mentir que eu não uso muito. Então, pode ser uma falha minha aqui mesmo, que eu não sei como é que ele fica na tela para vocês. Para mim, parece que está rodando normal.
E tem um delay, né? Eu sei que ainda mais no esse do Microsoft tem um delay um pouquinho maior. Não me dei conta, desculpe. Sobre experiência, nós tivemos experiência em Porto Alegre, experiência em São Paulo, mas aí com o Conselho Municipal, e no Rio de Janeiro com o Conselho Estadual. O viés de audiência, não necessariamente do plano diretor, porque o conteúdo, que aí eu já respondo a tua outra pergunta, ele é elaborado pelos técnicos de uma entidade que não somos nós, contratada também pelo município ou pelo estado, de profissionais que vão escrever um plano, ou seja, que perguntas eles precisam fazer para serem bem municiados e enriquecer o conteúdo técnico que eles vão desdobrar depois. Então, essa parte vai ser feito por outra entidade, em trabalho conjunto, obviamente, mas a gente opera a plataforma, né? Vou escrever o que eles colocarem lá. E terceiro, sobre letramento digital, sabemos, né? Eu trabalho com população em situação de vulnerabilidade há muitos anos. Eu até pulei essa parte, mas é a nossa especialidade, nosso atendimento, 100% dele é para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente atende mais de 1 milhão de pessoas em diversas áreas, em especial na área da educação. E existe essa barreira, não tem como negar que existe a barreira. O que pode ser feito é vídeos curtos, imagens, áudios, porque muitos não sabem ler, às vezes, então talvez consigam, através dos seus familiares, ou escutarem áudios e tal, e irem... A plataforma é para ser intuitiva, né, para aumentar a adesão, mas alguém vai ficar de fora por isso. Eu vou ter que concordar contigo, sim. Mas a intenção é ampliar, né? Então, o presencial segue, então, para daqui a pouco essas pessoas que querem participar, mas que não têm o letramento, vai ter lá na região tal a audiência. E as pessoas que têm o letramento, que podem estar em casa com internet, por exemplo, também vão ter esse acesso. Então, a gente vai somar, né? Vamos pegar os 3% médio e somar, sei lá, mais 10%, não sei, mais 5%, mas é importante o teu ponto. E a gente pode criar estratégias de comunicação, eu acho que em especial de comunicação, para diminuir essa dor da sociedade. Eu, inclusive, é tudo presencial, tudo que a gente faz é presencial. A gente veio para esse mundo porque quando foi por causa da pandemia, tá? Então, quando chegou a pandemia, nós não tinha escolha, tinha que vir para o digital. E aí que o Douglas aí, inclusive, que começou esse movimento, e hoje a gente está atendendo grandes municípios, inclusive a capital de São Paulo, na área da educação, com IA e tal, mas acho que consegui te responder Muito as bem. principais dúvidas. Respondeu super bem, muito obrigada. E talvez Agradeço, Vera. eu que agradeço muito a sua, inclusive, transparência. Talvez a gente possa pensar que isso vem para somar, e não ser exclusivamente isso, né? Tá em cima da sua resposta, mas eu deixo para os demais agora se manifestarem, mas super agradeço que você me esclareceu muito bem, obrigada. Obrigado, Vera. Qualquer coisa, depois a gente fala e-mail, WhatsApp. Teve mais alguém que levantou a mão? A Valquíria, acho que a Valquíria está com a mão levantada. Valquíria, não estamos te ouvindo. Pode falar já? Pode falar. Pode falar? Eu achei interessante é um recorte apenas, né? Porque um plano diretor, ele não dá para ser feito digitalmente, né? Então, é mais uma ferramenta que eu acho que a gente pode agregar, pode facilitar a comunicação com uma determinada camada de pessoas da sociedade que, às vezes, não querem fazer parte, né, da discussão presencial, mas o plano diretor, assim... Está cortando muito a sua chamada, não sei se você está no... Perdão. Ruim, tá... Assim Marcelo, funciona melhor? Não sei se para todo mundo, mas para mim está cortando muito. Eu acho que é você, Marcelo, porque bom aqui aqui. está perfeito para nós. Acho que o seu sinal então está oscilante. Então, continue. Então, assim, eu acho que só é uma ferramenta a mais que a gente pode agregar a tudo aquilo que a gente faz do plano diretor, porque
a gente precisa ter uma escuta sensível, e essa escuta ela precisa do diálogo, da presença, do calor da discussão, né? Tem coisa que a gente não consegue fugir. Eu acho que é uma boa plataforma. A gente, da outra vez também, teve uma parte da participação que foi digital, e é uma coisa que compõe o nosso estudo. E, obviamente, quem municia esse estudo todo são os técnicos da prefeitura, né? A plataforma ela é vazia, né? Ela tem um esqueleto, mas quem preenche esse esqueleto sempre é a ideia humana, né? E eu tenho um pouco de receio quando você fala sobre porque nós fizemos isso na educação, porque as plataformas da educação do Estado, elas são muito ruins. Elas, tanto para avaliação da docência, quanto do que está acontecendo no próprio ensino do Estado, né? Então, eu acho que vocês não precisam mencionar essa coisa do Estado, porque a minha família toda é do Estado, eles são professores do Estado. E o que está acontecendo com a educação no Estado não é um bom exemplo. Não acho que é melhor não se falar, sabe? Então, eu acho que para planejamento é uma coisa, uma ótima ferramenta, mas para outras áreas, eu acho que como a gente não está aqui com o pessoal da educação, é melhor a gente não dizer, né? Porque os resultados que têm acontecido na educação são lastimáveis, né? Agora, acho que como uma ferramenta aqui para a gente usar, para a gente organizar essa fala de quem não quer estar presente, é uma ótima ferramenta e que vai ser muito bem-vinda quando a gente começar a fazer aí essas rodadas, que não vai demorar muito. Muito obrigada. Obrigado, Valquíria. Tem mais alguém? Gente, se Tem tiver... a Érica. Eu levantei a mão. Pois não. Oi, pessoal. É uma dúvida que me surgiu. Eu acho que fantástico a gente ampliar a participação. Eu coordenei o plano diretor anterior, o atual, né, que está em vigor, e participei do outro plano diretor ainda, de 2006, participei de planos locais de gestão, e o que a gente sempre observa é essa dificuldade de alcançar a população para uma conversa difícil. Então, toda ajuda é bem-vinda, inclusive para traduzir o nosso linguajar, que muitas vezes sai espontaneamente, a gente falando palavras difíceis, e que realmente não tem sentido para muita gente, é mais a ideia do conceito. Uma coisa que a gente sempre sentiu dificuldade, e aí é que está a minha pergunta, se está englobado também nesse trabalho de vocês a elaboração da metodologia de participação. O que eu quero dizer com metodologia de participação? Quais os segmentos vão discutir quais assuntos, como que nós vamos, que etapas que a gente começa a conversa, como que a gente começa a conversa com tal segmento, quando que a gente reúne todos os segmentos, qual a metodologia, que não pode ser uma simples votação para muitos casos, porque muitas vezes não é uma questão de número de pessoas votando, e sim de questões técnicas. Então, eu queria saber se... porque uma coisa é a gente tratar de um assunto específico, como educação. A outra coisa é o plano diretor que envolve todas as políticas públicas, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você. Obrigada. Obrigado, Érica, pela pergunta. Valquíria, obrigado também pelo feedback. Nós, pelo retorno aí, só para esclarecer, quando eu falei em educação, nós atuamos para a educação técnica da capital de São Paulo, não do Estado. A minha mãe é professora do Estado, inclusive do Rio Grande do Sul, mas eu sei bem as condições do Estado. E aqui não é muito diferente, infelizmente. Tá? E sobre o que a Érica apontou agora, a pergunta é sobre metodologia. Nós até formulamos, e já formulamos esses 3 casos que eu citei aqui, a metodologia para compor e chegar ao plano final.
Mas, no caso do plano diretor, como bem citado por vocês, que não é um plano de um segmento só, que envolve todas as pastas de um município, nós contaremos com a mesma entidade que irá fazer depois desdobrar isso e transformar no plano formal, né, finalizar o plano. Então, é essa mesma entidade contratada para formalizar o plano, fazer as escutas ativas presenciais e verificar as online, compilado esses dados através da plataforma, esta empresa ou entidade que irá executar a formalização do plano e propor para virar lei ali na frente, que será também a responsável pela metodologia. Isso é claro que é a nossa sugestão aqui, né? Nós podemos elaborar, mas não me sinto à vontade, tenho que ser sincero, para fazer a elaboração dessa metodologia, porque vai ter que conversar necessariamente com os técnicos de da entidade que vai escrever o plano. Então, é retrabalho, né? Eu vou fazer e eles vão criticar. Então, eles já fazem diretamente. Mas acho que respondi, né, Érica? A Valquíria levantou a mão de novo ou ainda continua? Respondeu sim. Obrigado, Érica. Não, ficou levantado, Valquíria. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou agradecer aí a apresentação do Vinícius e do Douglas. Nós vamos depois debater um pouco aí sobre a apresentação, ver como que a gente dá sequência, como que nós vamos fazer, e aí depois a gente volta a falar com vocês. Tá bom? Obrigado aí pela apresentação e a gente volta a falar. Perfeito. Obrigado, secretário. Obrigado a todos participantes. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Vocês que fazem a cidade ir para frente. E contem com a gente no que pudermos auxiliar. Tá bom? Valeu. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Obrigado, até Vinícius. mais. Muito Boa obrigada, noite. Vinícius. Tchau. Obrigada, Douglas. Vamos dar sequência, então, na pauta, e depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre a apresentação, tá? Então, item 3 da pauta, na verdade, agora... vamos fazer o item 3 e depois a gente volta para o item 4. Sugestão dos conselheiros de temas para futuros debates nas reuniões ordinárias do Concidade. Quem que pediu para colocar esse item, Cris? Foi a Darlene. Darlene, quer falar um pouquinho sobre esse item? Você já tem essas sugestões? Oi, boa noite, gente. Vocês me ouvem? Sim. Fomos nós todos conselheiros da sociedade civil que conversamos um pouco da importância dos debates na última reunião e de ter, nesse momento dessa reunião, alguns temas. A Tina ficou com essa tarefa de indicar alguns temas depois da conversa. Tina, você pode fazer? Oi, eu fiz a sugestão e eu pus no grupo, inclusive. Deixa eu ver se eu Isso. acho. Eu pus no grupo. E a gente concordou, aí queria que você... Exato, eu não estou agora lembrando todos os temas, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu Esse é um lembro grupo que de conselho. tinha, um dos temas era habitação de interesse social, especificamente. A gente está querendo uma discussão sobre isso, porque esse é um caso muito sério em Campinas. Então, a gente está querendo uma discussão efetiva sobre isso, com representantes da secretaria, com técnicos especializados que vão da sociedade, né, que vão estar discutindo. Desculpa, Tina, cortou para mim o tema, esse primeiro tema me cortou. Habitação de interesse social, tá? O outro, eu não estou com todos aqui, você me lembra depois, tá, Dalene? Se você tiver com eles aí anotados. Outro tema era a questão da expansão urbana, né? Expansão urbana, na minha opinião, ela ainda tem que ser discutida, né? Até porque houve uma expansão muito grande no último plano diretor, e me parece que a cidade realmente não tinha essa ansiedade, né, de espraiar tanto, né? Então, assim, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado de solicitações de alteração de empreendimentos com alteração de perímetro, né? Outro tema era a questão da disponibilidade hídrica,
né? A gente quer uma discussão específica sobre isso, embora tenhamos conversado já com Sanasa. Sanasa falou dos projetos, tem as novas represas aí sendo construídas, tal, então, portanto, temos água, e a gente sabe que a coisa não é tão simples, né? Então, esse é um tema que a gente considera muito importante, até porque o desenvolvimento da cidade precisa, né, de água. Então, a gente precisa discutir a questão da disponibilidade hídrica na região. Outro tema era... Ai, não sei se eu vou lembrar. A questão das Acabei de unidades de colocar no chat, conservação. Tina, Hã? e pus no seu zap. Tá, obrigada. A questão das unidades de conservação, eu lembro que era um dos outros temas. Até porque a gente está acompanhando os problemas que estão acontecendo, especialmente com as unidades de conservação lá na região do Campo Grande. Então, queremos uma discussão séria sobre isso. Arborização. Arborização urbana também, né, que é uma questão bastante polêmica nos últimos anos aí na cidade. E a revitalização do centro. A revitalização do centro, né? Então, são os temas que eu sugeri, sim, em princípio, as pessoas concordaram, mas é claro que eu acho que existem muitos outros temas a serem discutidos. Mas eu identificaria esses como importantes nesse momento, que são questões que a gente tem acompanhado, tem visto que algumas ações têm sido direcionadas no sentido de atacar esses problemas, e a gente queria discutir mais seriamente, trazendo pessoas que possam estar nos esclarecendo dúvidas, não só por parte da prefeitura, mas também especialistas nos diferentes temas, né? É isso, os temas seriam esses, inicialmente. E é claro que não se restringem a esses. Acho que a Vera levantou a mão. Eu levantei primeiro para manifestar concordância com o que a Tina expôs, e eu queria acrescentar dois temas que podem talvez ser considerados. O primeiro, estou vendo aqui, tem gente com o microfone aberto que nós estamos ouvindo aqui coisas muito íntimas. Quem que é, meu Deus do céu? Alguém, passou. Então, voltando aqui. Primeiro, então, concordância com a Tina, e, eventualmente, eu sugeriria mais dois assuntos, que um deles eu já até comentei em reunião. O primeiro, a questão das novas centralidades, em específico, essa proposta do bairro Figueira, Casa Figueira, que está em processo, e os seus arredores, que eu acho que é muito importante para a cidade, e é um tema controverso, e a gente pode, talvez, amadurecer um pouco sobre isso. E o outro é a questão da mobilidade, especificamente com a questão da ferrovia, que está posta como uma ferrovia de distância que vai atingir o centro da cidade, e, portanto, vai alterar bastante a sua dinâmica, incluindo o pátio ferroviário, que é alvo de projeto. Então, acho que isso pode estar no plano diretor como um assunto, porque ele tem uma escala imensa, né? Não só regional como urbana. É isso. Perfeito. Cris, você está anotando tudo? Acho que é legal a gente deixar isso tudo anotado, né? Para a gente, no momento certo, a gente poder usar essas informações. Estou anotando tudo. Ô, Vera, esse que você falou é Casa Figueira, é isso? Casa Figueira. Ontem teve, inclusive, um evento lá no Iguatemi, chama Casa Figueira, é uma proposta do Grupo Iguatemi com ai, meu Deus. FEAC, perdão, surgiu aqui na FEAC. Obrigada, Marcelo. Tá joia. Tudo anotadinho. Valquíria levantou a mão? Sim, posso falar? Claro. Eu queria conversar um pouco, aliás, sugerir se a gente pode entrar no assunto do mapa de valores, para a gente poder falar um pouco sobre os incentivos que estão sendo proporcionados para a expansão
aliás, para a revitalização do centro, né? Se a gente pode entrar nesse assunto, se a gente pode conversar nesse conselho sobre essas questões, porque a gente vê que o urbanismo ele tem feito sugestões e oferecido incentivos, mas às vezes está um pouco longe do que o cidadão pensa, né? E eu queria sugerir essa discussão sobre esses incentivos que estão sendo ofertados para esses empreendimentos do centro, para que a gente possa ampliar esses incentivos, né? E a outra questão, eu queria tratar sobre patrimônio, fora do ambiente do CONDEPAC, porque o CONDEPAC ele tem uma visão singular sobre o patrimônio e, às vezes, as outras secretarias também precisam se debruçar sobre o assunto. Então, essas duas pautas são as minhas sugestões. Legal. Obrigado, Valquíria. Mais alguém? Acho que não. Então, nós anotamos e aí a gente vai introduzindo aí nas próximas reuniões. Próximo item da pauta era o item 2, né, que passou a ser o item 4, que são informes sobre os trabalhos das reuniões da Comissão do Plano Diretor, né, síntese das reuniões já realizadas, indicação das secretarias que ainda deverão apresentar, informações do encerramento com a visão de planejamento das apresentações e definição das próximas etapas. Foi você também, né, Darlene, que pediu esse item? Foi. Eu poderia, só para fechar essa questão dos temas, eu queria, levantei a mão aqui, não sei se está levantado ou não. Desculpa, agora que eu vi. É o seguinte, eu queria saber se a gente... Está dando eco. Queria saber se a gente... Está dando eco. Não está? Está dando. Bom, agora está melhor. Eu queria saber se a gente pode começar a organizar esses encontros para discutir esses temas. E eu acho que caberia ao grupo do plano diretor estar fazendo isso, né? Porque já existe um grupo, então, portanto, esse grupo ficaria encarregado de estar começando a organizar esses encontros para a gente começar a fazer essas discussões. É possível? Eu acho que sim. E a gente precisaria, sim, de assegurar que a gente tenha espaço para estar realizando isso, né? A bem da verdade, a nossa ideia inicial é da gente estar trazendo essa discussão para dentro das reuniões do Conselho. Okay. E tornando essas discussões abertas. Tá? Quer dizer, a gente pode abrir para a população, então, portanto, precisa ser reuniões presenciais e reuniões em um espaço relativamente grande. Tá? É isso. Ok. Mais alguém sobre esse item ainda? Não? Então, Darlene, você quer explicar um pouquinho esse item que você colocou? Eu acho que esse item ele também é uma consequência dessa discussão dos debates, né? Eu não estive na última reunião e nós estávamos falando da importância da gente criar uma metodologia das reuniões do Conselho que propiciasse essa interação e esse debate mais coletivo, e que os debates que a gente hoje falaria dos temas poderiam contribuir nisso, para que as reuniões, a gente preparasse as reuniões com antecedência, e aí a gente pudesse, então, ter produtos mais consolidados e mais robustos dessas reuniões. Então, essa foi a ideia de trazer essa discussão para cá, para a gente poder definir um pouco como a gente vai trabalhar esses temas. A proposta da Tina é que o GT do plano diretor
se debruce, detalhe essa proposta, traga para o conselho, né? Aí com os nomes, com as pessoas, metodologia do debate, a gente debata no conselho, e a cada reunião do conselho a gente vai formando entre nós também um caldo de reflexão sobre as questões, porque quando a gente chegar no momento da gente ir para as audiências, de fazer os debates com a população, o conselho também já está mais preparado para isso, e, ao mesmo tempo, esses debates mais abertos propiciam que as pessoas também interajam e se animem mais para fazer essas discussões, né? Para que a gente possa ir criando um movimento que, quando chegar lá no momento da gente soltar mesmo o debate efetivo da revisão do plano diretor, a gente já possa ter um caldo de mobilização para isso. Acho que se a Tina quiser, né? Nós duas ficamos conversando bastante sobre isso lá no grupo. As pessoas foram concordando, mas todo mundo desse pessoal da sociedade que está participando hoje aqui, seria bom falar. Quer falar, a palavra está aberta. É só por uma questão de organização. A gente ainda tem, dentro do nosso GT, mais 4 apresentações. Então, dia 22/4, Esporte e Lazer, dia 13/5, Saúde, 3/6, Educação, e 17/6 é o fechamento, que é a Secretaria de Planejamento. A gente colocaria esses temas para a gente discutir numa reunião após essas apresentações, ou vocês queriam fazer isso em paralelo? Qual que é a ideia? Eu acho que pode até ser em paralelo, porque não seria talvez a gente não consiga fazer ainda nesse primeiro semestre, então, portanto, pode ser que não aconteça nenhuma discussão até junho. Em junho a gente tem a última reunião do plano diretor, né, dessas apresentações das secretarias. Então, eventualmente, seria para o segundo semestre. Mas se algum desses temas a gente conseguir reunir um grupo interessante para discutir, a gente pode já fazer esse semestre ainda, né? Mas já estamos em abril, daqui a pouquinho mais junho já está chegando e acaba o primeiro semestre, né? Então, muito provavelmente no segundo semestre. A gente tem Copa, a gente tem tem isso também. Então é um ano esquisito. Mas eu acho também que a gente devia terminar essa primeira etapa, né, que a gente combinou lá do GT, falta pouco, e aí a gente começa, então, a fazer essas reuniões. Exato. Vai fazendo na medida das possibilidades, até porque tem eleição também no segundo semestre, né? Então a coisa vai ser bem complicada. Mas eu acho que assim, os temas estão... podemos ainda aumentar, né? Colocar temas novos, mas os temas já estão todos aí, acho que todo mundo concordou. Então aí depois a gente vai tratando, mas vamos terminar, então, aquela primeira etapa das apresentações. Tá bom? Tá. Ainda em relação a esse item, alguém tem mais algum comentário? Acho que o Luiz Antônio está na frente, né? Oi, desculpa, cortou para mim. Luiz Antônio está na frente e eu depois pedi a palavra. Isso, o Luiz Antônio está na frente. Bom, boa noite. Eu estou chegando aqui agora, vou me apresentar primeiro. Eu sou Toca, arquiteto, trabalhei muito tempo na Secretaria de Urbanismo, trabalhei na Secretaria de Cultura, tanto na parte da Secretaria como um todo, e quando ela ainda era Esportes e Lazer, e também trabalhei no Condepac, na CDPC, durante muito tempo, e me aposentei lá como funcionário público e tenho uma experiência também na iniciativa privada. Eu estou aqui, e o Caian também, é a nossa primeira reunião que nós estamos participando do Concidade. Eu venho pedindo há muito tempo para que a gente possa participar, mas só agora que a gente conseguiu a nossa indicação. E na última reunião a gente não conseguiu homologar, porque
teve outras questões primeiro, então eu só estou me apresentando aqui para vocês. Do dia 28 deve ser homologada pelo Conselho de Cultura a nossa indicação. E eu também sou conselheiro no CONDEPAC, representando o Conselho de Cultura. A pergunta que eu queria fazer, se posso, porque me falaram se a gente não tinha voz nem voto, mas se o grupo acolher, eu agradeço muito a recepção. Eu queria perguntar, que eu estou entendendo que tem grupo GT de saúde, de várias coisas, e eu não vi um GT, se por um acaso já houve, não sei, sobre um GT da cultura, né? Para a demanda das discussões dentro do plano diretor, que eu acho muito importante. Eu pedi muito tempo para que eu possa participar, porque a minha vivência, tanto no órgão público quanto na iniciativa privada, eu sinto que eu posso colaborar para que a gente tenha um Concidade representativo e que a gente possa trazer as coisas boas para a cidade. É isso aí, a minha apresentação. Seja bem-vindo. Esse aqui é o Concidade, a gente tem reunião virtual, às vezes a gente faz presencial. Só para você entender, a gente não tem GT por assunto. A gente tem um GT, onde a gente está trabalhando o monitoramento e acompanhamento do plano diretor atual, e dentro desse grupo de trabalho a gente está ouvindo todas as secretarias, né? Então eu falei que saúde é a próxima, mas cultura já foi. Tá? Então a gente acho que já foram 10 ou 11 secretarias, e faltam 4 para a gente fazer esse trabalho com todas. Se você tiver interesse em participar do grupo de trabalho, aí depois que for formalizada a sua nomeação, você pode conversar com a Cris, e ela já te inclui aí no grupo para você ser informado das próximas reuniões e poder participar, tá bom? Vera? Não, eu queria enfatizar o que a Tina falou, mas eu acho que é melhor a gente fazer no segundo semestre, porque as reuniões das apresentações, somente isso, as apresentações das secretarias, elas são bem feitas, são longas, e a gente, às vezes, tem pouco tempo para debate, então me parece que vai encavalar. Eu prefiro concentrar essa segunda metodologia, a princípio, no segundo semestre. Também acho, Vera, acho que vai ser melhor mesmo. Cris? Eu queria falar para o Luiz Antônio que eu recebi a sua indicação, tá? Na sexta-feira. Eu tive um problema pessoal na segunda e ontem, né? Mas a gente já tá tudo comigo, tá? E eu vou, assim que eu retornar, eu vou já entrar em contato com o senhor para a gente conversar certinho, tá bom? Aí eu incluo o senhor na comissão do plano diretor, te explico como é que funciona, tudo certinho. É que eu tive um problema pessoal e precisei me ausentar. Cris, desculpa tomar liberdade, mas não precisa chamar de senhor, somos todos iguais. Aqui não tem nem mais nem menos. Eu sou democrático, então somos todos você e você. Eu chamo você de você, você chama a mim também. Tá, Somos todos iguais. É muito tá joia, importante isso. mas já tá tudo comigo, tá? Valeu. Desculpa, eu não entrei em contato, mas eu vou entrar. Mais alguém? Então vamos agora abrir a palavra aos conselheiros. Eu acho que aí a gente podia, quem tiver até interesse em falar um pouquinho do que achou da apresentação, se a gente escuta outras empresas, se alguém conhece alguma outra empresa, o que vocês acharam dessa iniciativa, da gente trazer um pouco de tecnologia, inteligência artificial aí, né, nesse trabalho nosso do plano diretor. Eu, particularmente, gostei bastante. Não sei se é a empresa ideal, não sei se é o projeto ideal, mas eu acho que é uma ideia que a gente podia começar a amadurecer, né? Trazer um pouco aí de tecnologia e inovação nesse nosso trabalho aí. Então, gostaria que
se vocês pudessem falar, comentar um pouco, para a gente saber como que a gente segue em relação a isso e se alguém tem alguma indicação de alguma outra empresa aí que a gente também possa trazer para fazer uma apresentação. Vamos lá, quem que é o número 1? Deixa eu ver. Toca o número 1, depois a Ernestina, depois a Darlene. Eu acho que o Luiz Antônio não abaixou a mão dele, secretário. Ah, tá. Então, Toca, você quer falar? Você Já, tá pronto. já baixou. Então, a Ernestina é a primeira, depois a Darlene, e aí a palavra está aberta. Eu queria fazer uma observação muito rápida. Eu achei assim, eu acho que pode ser interessante a gente utilizar, né, como auxiliar numa plataforma desse tipo, mas me parece que as coisas com o plano diretor não são assim tão simples. Então, me parece assim que o pessoal que trabalha com isso, né, eles que apresentaram, eles não têm experiência nesse sentido, né? Não é uma discussão de um plano de educação, não é uma discussão, é uma coisa muito mais complexa. Então, assim, eu acho que a gente poderia estar investigando aí outras empresas que possam trabalhar com isso também, que já tenham alguma experiência no sentido de agregar essa participação virtual também, né? Então, assim, só fiquei assim, achando meio precária, até porque ele colocou, inclusive, que haveria necessidade de contratação de uma outra empresa que iria trabalhar a metodologia, que iria trabalhar os conteúdos, quer dizer, não é, eles oferecem só a plataforma, né? Há todo um conteúdo a ser inserido nessa plataforma e uma metodologia de como trabalhar esse conteúdo que eu acho que eles não têm condição de fazer, ou não têm experiência, né? Então, não sei, é a minha avaliação. Darlene? Oi, primeiro, queria saber qual é a empresa, porque como eu entrei atrasada, eu não peguei, acho que o iniciozinho da apresentação deles. Depois, se a Cris puder mandar lá no grupo, só para a gente ter. A minha consideração é da importância da gente pensar na utilização dessas ferramentas, porque elas podem efetivamente contribuir. Mas a gente precisa pensar para que a gente quer elas, em qual momento do processo a gente quer, né? Para que elas possam ser mais úteis, digamos, porque acho que foi a Vera, né, que levantou a questão das pessoas, de dificuldades das pessoas em lidar com plataformas. Então, nós vamos saber para qual momento, né, da discussão do plano diretor que nós vamos querer e como ela pode se adequar melhor a isso. Eu acho que talvez merecesse, sim, a gente continuar fazendo essa reflexão, olhando algumas outras empresas que possam ter alguma plataforma, e aí daí a gente fazer. Eu acho que a gente tem que apostar nisso, mas com esses cuidados que a gente mesmo está apontando aqui. Eu conheço pessoas que trabalham muito com esse material, mas para comunicação e vai construindo. Então, elas têm, né, um processo muito interessante. Eu posso até perguntar, que tem uma grande, se elas também trabalham com isso. Não sei se elas têm experiência nessa área com esse tipo de conteúdo, porque eu acho que precisa ter alguém que tenha um mínimo de experiência ou de expertise em alguns conteúdos para poder produzir algo que realmente possa ser significativo para o produto que a gente quer ter no final. Mas eu acho importante a gente seguir buscando essa. A ideia era essa mesmo, Darlene, criar uma provocação, um início, para a gente começar a discutir, falar, porque eu não estou muito à vontade, né, no processo de participação popular, eu não acho ele efetivo. Né? Eu acho que a gente tem tanta tecnologia hoje, foi nesse sentido que eu fui buscar
comecei a conversar com o pessoal aqui da comunicação da prefeitura, a gente falou sobre o WhatsApp, aí apareceu essa empresa, e aí depois ele expandiu um pouco mais, entrou na elaboração do plano, mas a ideia era mesmo trabalhar a participação popular de uma maneira mais efetiva, e aí acabou apresentando. Mas a ideia era essa, eu acho que vai ficar aí um exercício para todo mundo, no sentido de buscar mesmo aí uma empresa, alguma coisa para a gente poder vir apresentar e a gente ir entendendo também o que a gente quer, o que tem no mercado, porque eu acho que eu não conhecia, então a ideia foi dar esse pontapé inicial e aí a gente vai evoluindo, tá bom? Valquíria? Secretário, eu achei muito boa a apresentação. E eu queria lembrar como é que foi feito da outra vez, porque teve uma parte da elaboração do plano diretor, da última revisão que nós fizemos, que nós tivemos que pedir socorro para a Ima, pedir socorro para o Fernando, né, que está sempre aí ajudando a gente com algum tipo de desenvolvimento de software, né? Mas a gente teve soluções domésticas, embora seja a prefeitura, para que o plano diretor chegasse às escolas, para que nós pudéssemos ter uma atividade digital, porque a gente dá conta de fazer as assembleias, a gente dá conta de fazer a escuta popular, de fazer todas as reuniões. Foram cerca de 180 reuniões que foram feitas no último plano diretor. Então, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e eu acho que, da forma como o rapaz explicou, é bem isso mesmo. A gente tem que contratar uma empresa que faça essa parte dessa ferramenta e depois a gente tem que contratar uma outra empresa que vai fazer a consultoria como a outra empresa fez. Embora quem alimenta todo esse estudo seja a Secretaria de Planejamento, né? Eu acredito que possa, sim, existir outras empresas, mas essa me parece que já está habituada a usar essa ferramenta. A experiência deles me parece bastante robusta e, obviamente, deve ter outras empresas que estão desenvolvendo também esses softwares, né? Mas eu acho que vamos precisar deles, não exatamente dessa empresa, e vamos precisar também fazer outro tipo de consultoria, porque, na verdade, não tem braço suficiente para fazer tanta coisa que precisa fazer no plano diretor e dar conta, né, da rotina de trabalho da própria secretaria, né? Acaba sendo um trabalho hercúleo, né, um esforço hercúleo que os técnicos têm lá que ficar se desdobrando bastante. Mas eu acho que a hora que a gente iniciar todo o processo, né, de revisão, mesmo lá em 2028, vai ser fundamental esse tipo de ferramenta que foi apresentado hoje. Obrigado, Valquíria. Vera? Eu tendo um pouco na visão da Valquíria, eu acho que essa ferramenta ela pode ampliar a participação, mas eu já manifestei minha preocupação. Não é nenhuma coisa com a empresa, achei eles muito simpáticos, muito transparentes e competentes no que eles apresentaram. A experiência eu não diria que é tão robusta, porque eles estão. É uma espécie de início, mas eu acho que é consolidada para a gente perceber que são pessoas sérias. É uma primeira percepção. O que me preocupa não é isso, me preocupa é como alimentar essa ferramenta de uma maneira técnica, que a gente não faça perguntas que tendam a um resultado que não contemple o que a gente quer, porque tem muitos interesses em jogo, né? Plano diretor envolve toda a cidade. Mas eu tenho sou bem favorável ao uso da ferramenta, de maneira complementar, ou que seja ela, sim, complementada com algumas coisas presenciais para quem não tem capacidade de utilizar ou para quem não queira. Então, acho que ela não pode ser exclusiva, mas eu sou bem favorável a que ela seja utilizada assim, com esses cuidados, digamos assim. Legal, Vera. Obrigado. Mais alguém? A Érica. Eu levantei a mão.
Pois não, Érica. Era mais para dar ênfase para isso que a Valquíria falou, dessa coisa caseira que a gente acabou fazendo, né? A gente conversou com a Irma na época, nós fizemos um site, esse site está lá até hoje, porque ele tem um histórico, como se fosse uma linha do tempo, onde nós fomos armazenando tudo. Nós fomos armazenando desde as primeiras reuniões que a gente teve com o conselho, até de antes disso, quando a gente fez seminários de introdução ao plano diretor. Então, eu acho super válido a gente ter uma contratação para alguém que tem expertise nisso poder fazer. Nós gastamos muito tempo para fazer o site e dar a transparência que a gente conseguia na época, de uma forma realmente caseira. Eu acho que esse termo foi perfeito. Ficou bom, a gente gostou, mas eu acho que a gente poderia melhorar, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente poderia tentar adiantar uma contratação desse tipo para até antes mesmo do início da elaboração do plano, porque acho que essas reuniões do conselho, que podem vir a ser abertas, todas essas coisas, a gente já tem que começar a dar visibilidade, assim que o conselho tiver maturidade suficiente para isso. Porque, o que eu estou dizendo? Porque na época do plano diretor, de 2016, lá na frente, quando a gente já estava fazendo propostas, já tinha passado o diagnóstico e a gente já estava em proposta, a gente ainda tinha boa parte da população que participa desse tipo de discussão que ainda não estava inteirado, né? Porque os nossos meios de comunicação, apesar do esforço, não foram suficientes. A gente precisa reconhecer e melhorar, né? Então, acho que, assim, se possível, na hora que a gente achar que está maduro o suficiente, já pensar nessa divulgação, nessa participação como um algo a mais. E com essa preocupação da Vera do que perguntar, né? Do que perguntar, do que mostrar, para a gente não ser tendencioso a nada, né? Legal, né? Porque eu estava pensando aqui, né, na época em 2016, quando fez o plano, eu não lembro nem se já tinha WhatsApp, aplicativo, inteligência artificial, tenho certeza que não. Então, tem algumas coisas novas, né, que a gente pode usar a nosso favor em tudo isso. Melhorou? Mais alguém? Boa noite, Marcelo. Eu levantei a mão aqui. Posso contribuir aqui rapidamente, Marcelo? Claro, desculpa, Diogo, pode falar. Diogo. Não, só queria enfatizar, concordar com a opinião dos colegas, mas talvez assim a participação popular, que seja o maior objetivo da ferramenta, talvez realmente seja difícil da gente atingir, mas tem outros ganhos também, né, secundários, com o uso de ou essa ferramenta ou outra, que é a organização dos trabalhos, né, a transparência e a gestão dos avanços também, né, de como o plano diretor vai estar avançando. E eu acho que uma ferramenta como essa tem um alcance maior do que esse grupo. Então, acho que a população poderia acompanhar esses avanços. Então, não só a participação popular, que eu concordo com as preocupações, né, que realmente tem muitos interesses e talvez a gente não consiga aprofundar com os assuntos, de forma que as perguntas podem até ter uma interpretação equivocada. Mas acho que esses outros ganhos, a transparência, a gestão dos avanços, eu acho que alguma ferramenta seja interessante utilizar sim. Então, eu gostei da apresentação, acho que tem pontos de atenção, mas o uso de alguma ferramenta pode ajudar bastante sim. Legal, Diogo. Eu também concordo. Eu acho que é isso, né? A gente precisa dar transparência, a gente tem ferramentas para isso, né? Então, vamos pensando, né? Quem tiver alguma coisa nova aí, vai apresentando para a gente poder ir andando. Mais alguém? Tem o Caian. Pois Oi, não, boa Caian. noite. Vocês me ouvem? Massa. Dá licença também, acho que aproveitar como o Toca me apresentar, eu também venho do Conselho de Política Cultural, assim, com o Toca, e a chegada aqui no Concidade, principalmente, é por conta também da participação que a gente teve no pensamento do plano diretor naquela época, né? A gente estava bem à frente desse processo, junto com a secretaria, de conseguir construir junto as partes da cultura que foram pensadas, as EPECs e tal, entre outras coisas.
Só para adicionar, acho, um pouco nesse debate, e aí agora eu também estou falando como eu tô fazendo mestrado em participação social, né, na parte da cultura, assim, e venho pensando muito esse processo, então, acho que só para adicionar uma coisa que eu acho interessante, a minha fala seria muito próximo do que o Diego falou, assim, talvez em como participação social, esse tipo de plataforma, né, essas ferramentas online, coisas nesse sentido, acho que elas são muito interessantes para ganho de escala, né, de quantidade de gente, mas eu só queria provocar um pouco, pensar nas plataformas como complementares ao encontro físico e não ao contrário, né? Não que as reuniões são complementares à plataforma, mas sim a plataforma tem que ser um complemento, tem que ser uma forma de ganhar escala, de chegar em mais gente, ter outros tipos de diálogo, chegar em outras pessoas. E essa parte que o Diogo falou uma questão enquanto já gerar material para monitoramento, para ajudar o próximo monitoramento, o próximo acompanhamento seria muito interessante, mas nunca substituir a participação social se faz muito no encontro presencial, né? Então, acho que ter esse espaço, por mais difícil que seja, em termos de quantidade de gente, muita gente chega sem saber exatamente do que está se falando, chega num primeiro. Muitas reuniões, muitas vezes acontecem sempre chegando gente nova, sempre sem saber o que está acontecendo direito e tal, mas acho que são essenciais esses momentos até para isso, até para democratizar mais, conhecer os instrumentos, né, como o próprio plano diretor, etc. Então, é só esse cuidado que eu falo, de ter a plataforma como complementar e não ao contrário, né? Passo a palavra. Agradeço o espaço. Obrigado, Caian. Seja bem-vindo também. E estamos à disposição aí. Qualquer dúvida, a Cris também está aí para esclarecer. Bem, não tem mais ninguém com a mão levantada, então vamos encerrar a reunião, tá bom? Obrigado a todos. Então, estamos encerrando a reunião. Lembrando que no dia 22/4, a gente tem a Secretaria de Esporte e Lazer, né, no GT lá do monitoramento e acompanhamento do plano diretor. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite. A Valquíria levantou a mão. Desculpa, Valquíria. Até mais. Olha, eu queria convidar as pessoas que esse sábado vai começar a Taça das Favelas, que vai ser lá no Roger Ferreira, e nós temos jogos nos sábados e nos domingos, até o mês que vem, até maio, e a final vai ser lá no Guarani, e aí eu vou passando para vocês aí a data dos jogos. São os bairros de Campinas que se juntam e fazem esse torneio acontecer, e é um grande momento aí para esses meninos aí que estão jogando, tá bom? Eu queria falar uma final coisa. uma vez. Obrigada pelo convite, Valquíria. Eu estou entendendo errado ou dia 22 a reunião foi suspensa e marcada em começo de maio? Então, Foi, esse a 22 reunião deu brisa aqui, né? Não, é que eu, na verdade, não passei a informação correta para o secretário. Eu mandei o PDF da semana passada e aí hoje eu até anotei aqui para poder corrigir. Gente, desculpa, tá? A Não reunião é do dia 22. 22, a reunião da 22 foi adiada para o dia 6. Todo mundo recebeu o e-mail do Sim. adiamento? Tá. A reunião do dia 13 foi adiada para o dia 20/5. Lá no grupo eu coloquei e vou enviar para vocês. Dia 30/4 eu vou enviar o edital, a ata, tudo certinho. Mas o erro foi meu, tá, gente? Não foi do secretário, não. Eu que passei, não atualizei ele. Não se preocupa, Cris. É só confirmar. 6 de maio é esporte e lazer. 20 Isso. de maio, saúde. Continua Saúde. 3 de 6 continua Isso. educação. E quando de E 7 a final? dia 17. Tá ótimo. Tá Tá tranquilo, só bom? para a gente Desculpa, protejar. tá, Tá gente? ótimo. Eu É isso. não atualizei o secretário. Vou levar uma bronca. Imagina. Que nada. Fica tranquila, Cris. Vocês me desculpem. O horário que a Letícia me passou era 19 horas. Essa reunião começou que horas, afinal? Às 18 horas. Não, é que eu entrei 19 horas, entrei no fim da reunião, então vocês me desculpem, é que o horário que eu recebi é que era 19 horas, o início da reunião. Então, até eu, 6h30, fiquei esperando dar 19 para entrar.
Oh, meu Deus. Mas eu mandei o e-mail para Adriana, ela não te mandou? Não sei, eu recebi pela Letícia. Ah, eu enviei para Adriana o O edital de e-mail, convocação. o e-mail que a Adriana mandou pra gente veio escrito 19 horas, então eu também entrei agora há pouco, na verdade. Então por isso que eu até perdi a Não, primeira Só apresentação, mas justificando aí, é uma mas é, eu vou entrar pena. em contato, eu vou entrar em contato com vocês dois, a gente vai conversar, vou explicar tudinho, vai estar tudo certo, gente. não, Tá tranquilo, vamos bom, embora. obrigado, Tá querida. bom? Obrigado, gente. Imagina, eu que agradeço a todos. Tchau, tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, tchau. Ué, como é que para? Ah.